estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora e advogada especialista em direito da família e psicóloga também de casais, a doutora Fabíola Albuquerque. O assunto é que o número de divórcios no país bateu recorde e chegou a mais de 400 mil casos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O aumento foi de mais de 8,6% em 2022, na comparação com 2021. Um salto de 386 mil para 420 mil. E é muito importante tratarmos desses assuntos, não só com relação à situação que acontece entre o marido e a esposa, mas também as tratativas jurídicas que são direcionadas para isso, e a doutora Fabíola Albuquerque vai esclarecer com toda a riqueza de detalhes sobre esse assunto. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto que é o divórcio, né? Em vários aspectos, no aspecto jurídico, no aspecto psicológico. E aí, trabalhar esse tema é trabalhar com intimidade, né? É trabalhar com questões de foro íntimo, né? Porque todo mundo, quando a gente casa, meu relacionamento tem 25 anos e meio, né? Quando a gente casa, a gente não pensa em divórcio. Ninguém casa no Brasil pensando em divórcio. Mas ele pode acontecer, né? E culturalmente, nós brasileiros, a gente não está preparado para essas questões que envolvem o divórcio, principalmente no aspecto psicológico e no aspecto jurídico, né? Mas o que a gente precisa entender hoje? Hoje no Brasil, o Estado disse o seguinte: quem decide o divórcio são vocês. Por quê? Porque a gente já teve uma época, antes de 2010, o Estado dizia assim: para divorciar, vocês têm que me dizer qual foi o motivo e vocês precisam preencher alguns lapsos temporais. Depois de 2010, que é a emenda constitucional 66, o Estado fala assim: isso é de foro íntimo. Vocês é que decidem, né? Hoje eu não preciso que vocês me digam o motivo, vocês é que vão decidir. E aí, nessa perspectiva, a gente verifica um boom nos divórcios, né? Não só por essa questão, essa é uma das hipóteses, temos outras hipóteses, né, para a gente justificar esse aumento, mas hoje a gente saiu de uma questão de não tem mais culpa, não tem mais lapso temporal, e hoje a gente consegue fazer o divórcio no cartório, preenchidos os requisitos legais também. E a outra coisa é que em algumas varas de família, os juízes entendem que o divórcio ele pode ser um pedido que não precisa nem ouvir a outra parte. Ou seja, quando eu peço para o juiz, eu peço liminarmente que o senhor me dê uma tutela antecipada de divórcio, alguns juízes entendem que não precisa nem ouvir o outro lado, a outra pessoa, e eles concedem um divórcio. Então, juridicamente, são uma das questões nesse aumento que a gente teve relacionado ao divórcio no Brasil. Emanuel Lucas. Bem, doutora, prazer em conhecê-la, doutora Fabíola. Como a senhora até disse, né, a questão, perdão, a gente vê aí na mídia, né, muitos casais famosos, né, que gostam de fazer casamentos exorbitantes, muitas festas, tudo, mas depois de 3, 4 meses se separam, né? Hoje a gente vê que o divórcio hoje virou uma vírgula, né, em comparação à sua fala, né, que a gente tinha esse processo desde antes de 2010, onde a gente tinha que ter ali uma motivação, né? Então eu gostaria de saber da senhora quais são esses tipos de divórcio, né, que a gente tem e suas especificidades. Bom, na realidade, antes a gente tinha, antes de 2010, e bem, assim, antes de 77, a gente não tinha divórcio no Brasil, a gente tinha só o desquite. Sim. Só que o desquite era algo que, por exemplo, uma mulher desquitada era uma mulher marginalizada. Era uma mulher que perdia amizade, né? Ninguém queria ser vista como uma mulher desquitada. Depois de 77, que veio a lei do divórcio, ela servia muito mais, a princípio,
para os homens do que para as mulheres, lá nos primórdios. Por quê? Porque uma mulher divorciada, um homem divorciado não tinha grande repercussão de ordem social. Mas uma mulher divorciada também era uma mulher marginalizada. Nossa, fulana está divorciada. Né? As mães e os pais não queriam que as filhas estivessem na companhia de uma mulher divorciada, seja qual fosse o motivo. Né? Era uma espécie de preconceito? Não, com certeza, né? Tinha toda aquela questão. Quais eram os papéis que nós tínhamos antigamente, né? Antigamente os papéis eram muito bem definidos. Então, a mulher cabia o quê? Cuidar da casa, cuidar do marido e dos filhos. E o homem era o quê? O homem era o provedor, o homem era o que trabalhava e botava o dinheiro dentro de casa, né? Isso, gradativamente, as coisas foram mudando. Hoje mesmo, as famílias... na sua maioria, não sei nem se é de maioria, porque eu não tenho essa fonte, mas a gente percebe com maior clareza que os casais hoje eles se completam, né? Cuidam das crianças em conjunto, o casal trabalha, então essa segmentação ela já diminuiu consideravelmente. Logo depois da lei do divórcio, a gente tinha algumas espécies de divórcio. Tinha o divórcio sanção, o divórcio remédio, que ele dizia assim: você precisa me dizer por quê. Por que a culpa em cada uma delas? E alguns prazos. Como eu disse para vocês, logo depois da lei do divórcio, se eu me casasse hoje, eu não conseguiria me divorciar amanhã. Mesmo que eu e o meu marido, nós quiséssemos nos separar. O Estado dizia assim: não, vocês precisam estar 1 ano juntinhos, entendeu? Para depois a gente pensar num divórcio. E antes disso tudo, a gente tinha uma separação. Né? Em alguns momentos a gente precisava primeiro passar pela separação para depois a gente converter a separação em divórcio. Hoje, coloquialmente, a gente fala separação e divórcio como se fossem institutos iguais, mas não são. Né? As pessoas que estão separadas, elas estão, de uma maneira coloquial, elas estão, não estão mais convivendo, mas elas estão ainda casadas. Né? Tem um laço Tanto é que uma pessoa separada, ela não consegue casar com outra pessoa. Ela não consegue. É só uma pessoa divorciada. Hoje, apesar de ainda existir discussões na doutrina, a grande maioria entende o quê? Que a gente não tem mais a separação. Né? E o outro avanço jurídico que nós tivemos foi essa questão da gente poder fazer o divórcio no cartório, que é o chamado extrajudicial. Sim. Então, quando a gente diz assim, quando você disse assim, que hoje o divórcio ele virou uma vírgula, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte: o Estado, ele não banalizou o divórcio. Não, pelo menos essa não é a visão dos juristas. O Estado ele deu autonomia para o casal. Sim. O Estado ele tá dizendo assim: olha, eu me preocupo com questões de bens jurídicos relevantes. Essa é um bem jurídico relevante, mas eu vou entregar autonomia para vocês. Eu vou me preocupar com outras questões. Vocês se preocupem com essas, tá? Então, quando você diz que hoje o divórcio, o casamento é uma vírgula, não é pela questão jurídica. A minha opinião é por uma questão existencial. Né? O Bauman mesmo, ele diz que hoje nós estamos numa sociedade líquida. Né? As coisas são fluidas, as coisas são rápidas. Então, hoje o problema é de ordem existencial. Hoje é de ordem das pessoas. As pessoas não querem ler um texto comprido. As pessoas querem ler textos rápidos. As pessoas não querem ver vídeos compridos. As pessoas só querem ver vídeos curtos. Associamos à internet. Isso. E aí é na vida. Porque nós, seres humanos, nós temos padrões de comportamento. Então, hoje as pessoas estão de um jeito que os relacionamentos anteriores, a gente tinha os marcadores muito bem, né? A gente namorava, a gente noivava e a gente casava. Hoje, as pessoas atropelam as etapas. E tá tudo certo, isso aí não é um problema. Hoje as pessoas atropelam, a pessoa namora aqui, 2 dias depois já está casando. Mas com a mesma facilidade que elas casam, elas descasam. Então, o problema não é o Estado, porque o Estado segurar uma pessoa que hoje se divorciou com 3 meses depois do casamento, e o Estado segurá-la, né, por mais alguns meses para ela repensar, eu também, Fabíola, defendo que isso não é papel do Estado. Mas o Estado deveria se preocupar com o quê? Se preocupar com o autoconhecimento individual, né, com o fortalecimento de questões mais sólidas. E aí, eu fico pensando agora, ver o meu lado psicológico, mas para falar aqui. A gente passou por uma pandemia, né? Nós estamos adoentados, psicologicamente falando, e
o Estado ele deveria fomentar. Minha cunhada uma vez falou uma coisa que vai ecoar para mim pro resto da vida. Ela dizia assim: o Estado deveria dar bolsa terapia para todo brasileiro, né? Então eu acho que hoje a grande questão é a gente se preocupar com o aspecto psicológico. As pessoas se conhecerem, né? Essa coisa do empoderamento. Algumas mulheres e algumas pessoas confundem o que é o empoderamento feminino. Empoderamento feminino não é você estar de salto alto, né? Porque uma vez um aluno olhou para mim e disse: professora, a senhora é mulher empoderada. E eu falei assim: por quê? Olha o tamanho do salto, né? O empoderamento, gente, não está no salto. O empoderamento está no conhecimento dos nossos direitos, a gente se conhecer e a gente se respeitar e a gente fazer valer. Porque só conhecer os direitos, pouco importa. E é a gente fazer valer. E fazer valer de uma maneira assertiva. Não é só gritar, não é só berrar, não. É de uma maneira certeira. Então, isso é empoderamento. E eu gosto muito mais da questão do empoderamento ser humano. O ser humano como um todo, ele precisa se empoderar. Ele precisa se conhecer, ele precisa entender que o outro é diferente. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Eu sou treinada de uma maneira diferente. Há quase 50... Não, se bem que eu já estou longe, né, de dentro de casa, mas eu passei 25 anos dentro de casa, sendo cuidada e criada, tendo as interferências culturais, sociais, religiosas dos meus pais. Então, eu fui treinada. O meu marido, ele foi lá 26 anos treinado de uma maneira diferente. E aí a gente vai lá e... Vamos casar. Né? E aí a gente começa a ver que ele tem crenças diferentes, comportamentos diferentes. Como é que a gente faz? Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecê-lo e a gente ir, né? Tem um livro que eu não perco a oportunidade de recomendar para todos os casais. Na realidade, eu acho que todo ser humano deveria ler. São as 5 linguagens do amor. O autor, que me perdoe, não vou lembrar o nome dele, mas são as 5 linguagens do amor, que é muito importante. Por quê? Porque cada um tem a sua forma de se sentir amado. Cada um. Então, por exemplo, eu, Fabiola, eu sou serviço. Então, como é que eu me sinto amada? Quando eu tô com meu marido e ele é parceiro. Quando eu levo os meninos, ele pega, eu faço a tarefa num dia, ele faz no outro, eu me sinto amada. Para algumas pessoas isso pode parecer estranho, mas é assim que eu me sinto amada. Né? O meu marido já se sente, tempo de qualidade, entendeu? Então não adianta, tem gente que é presente. Não adianta eu, Fabiola, fazer cafezinho pro meu marido, almocinho para ele não vai se sentir amado. Essa não é a linguagem dele. A linguagem dele é tempo de qualidade, pegar um cineminha com ele, sair com ele, estar com ele, conversar com ele, entendeu? E a minha linguagem não é presente, entendeu? Todo mundo gosta de ganhar presente, mas não é a minha linguagem do amor. Então não adianta o meu marido, por exemplo, não me ajudar em nada com as tarefas da casa e das crianças e chegar toda semana e me dar um presente. Porque na realidade eu posso ter uma percepção até diferente. Eu posso, olha, tá querendo me comprar, tá querendo me calar, né? Verdade. Então é importante eu saber qual é a minha linguagem, para que eu diga pro meu marido, olha, eu me sinto amada assim. E é importante eu saber a linguagem dele, porque senão eu uso a minha linguagem. Se a minha linguagem é de serviço, eu vou querer estar com ele para fazer todos os serviços relacionados. E ele não vai se sentir amado, entendeu? Então, para quem vai casar, para quem está pensando em casar e para quem já está casado, né, é importante a gente fazer a leitura desse livro, As 5 Linguagens do Amor, e colocar o parceiro e a parceira para fazer a leitura, para a gente conhecer a linguagem do outro, para a gente conhecer. E comunicação sempre. Casamento é maravilhoso, mas é uma plantinha, parece piegas, mas casamento ele tem que ser regado todos os dias, e regue sempre usando a linguagem do amor do seu parceiro ou da sua parceira. Doutora, eu queria a sua visão sobre o empoderamento feminino. Para mim, o empoderamento feminino é essa questão que a gente já falou. Não é tá maquiada, de salto alto, com o corpo em forma. Não, isso aí é relacionado ao nosso bem-estar. E que vai de cada uma, né? Por exemplo, eu já estou chegando na casa dos 50 e os cabelos grisalhos, eles começam a aparecer, certo?
Então, para mim, Fabíola, é algo que ainda não estou bem com isso. E tá tudo bem. Já tem colegas que gostam dos cabelos grisalhos e tá tudo bem. Então, você dizer que uma mulher empoderada é uma mulher que não tem cabelo grisalho, isso é de uma ignorância sem tamanho. Não tem nada a ver. Não é físico, não é nada. O empoderamento é a questão do conhecimento. Então, que conhecimento, Fabíola? O autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, Fabíola, eu me respeito. A gente vê no setting terapêutico a grande dificuldade que nós temos de dizer não. É um problema, é uma epidemia, principalmente aquelas pessoas que foram treinadas para servir, né? A gente tem essa dificuldade de dizer o não. E quando eu digo não e aquilo passa dos meus limites, eu, Fabíola, não estou me respeitando. Então, quando eu me conheço, eu começo a aprender e saber aonde eu posso dizer sim, quando eu devo dizer o não, a forma de dizer o não e ficar bem com isso. Porque às vezes você está sendo treinada para aprender a dizer não, você diz não, você fica péssimo. Você diz um não para um amigo, para uma amiga, pronto, aí você fica... Acabou o dia. Acabou um dia? Tem gente que acaba um mês. A pessoa fica arrasada, são 4 sessões de terapia e a pessoa ainda está sendo treinada. Então, você ser treinada para se conhecer, para se respeitar, né? Para saber até onde você pode ir, que vai ficar bom para você e vai ficar bom para o outro. E aí é bom a gente destacar, que às vezes eu falei de amiga, mas pode ser de familiar, que os laços são mais fortes. Você saber dizer não para uma mãe, saber dizer não para um filho, saber dizer não para um irmão, entendeu? Então a gente não adianta. Quando eu digo um sim para o outro e eu fico mal, eu estou dizendo sim para ele, estou dizendo não para mim, entendeu? Então a gente precisa saber dizer um não, a gente precisa se conhecer. E além desse autoconhecimento, eu preciso conhecer o quê? Toda a legislação, toda a questão sociológica, todos os papéis sociais, porque eu preciso ir atrás. Eu preciso fazer a defesa não só dos meus interesses, como, já que nós estamos falando de empoderamento feminino, né? Uhum. Fazer a defesa dos meus interesses e de todas as mulheres, né? Se a gente está falando. Então, o empoderamento feminino é isso. Não é a questão física, não é a questão... É uma questão de conhecimento, é uma questão de respeito, de defesa dos direitos, dos papéis sociais, da crescente, né? Eu achei tão interessante, eu sou advogada há 18 anos, e eu fui resolver um problema, e aí quando a documentação que eu fui pegar da cliente, tinha o número de um CPF que não era o dela. O nome era dela, o CPF não era dela. E aí eu fiquei intrigada quando eu fui olhar. Olha só, uma pessoa de 76 anos atrás, a mulher não tinha direito a ter o CPF dela. O CPF da mulher casada era o CPF do marido. Vocês estão entendendo? O avanço que nós tivemos, né, em todos esses aspectos. Então, a gente precisa continuar esse empoderamento feminino, né? A gente precisa continuar respeitando, sem querer um local de estar acima de ninguém, né? Nosso processo histórico, ele é fantástico e a gente tem que continuar. E para isso a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa se conhecer. Por isso a Bolsa Terapia para todo mundo, né? Para a gente se conhecer, para a gente evoluir. Eu digo e repito, eu falo que eu tenho 2 filhos e eu falo para eles assim, a gente não veio ao mundo só a passeio. A gente veio também a passeio. Mas todos nós, eu acredito fielmente que nós temos missões, né? Assim, o papel de vocês é missionário. Né? O que vocês estão fazendo aqui, levando o conhecimento, ele é missionário, né? O papel da advocacia, o papel da psicologia, ele também, todo mundo tem que ter, todo profissional tem que ter o entendimento que ele está desenvolvendo o trabalho dele, o profissionalismo, mas tem que ter uma questão missionária dentro dela. Porque nós não viemos aqui apenas a passeio. Lucas. Bem, doutora, agora vamos falar sobre a questão do divórcio cinza. O que seria o divórcio cinza e por que ele tem sido cada vez mais comum? Bom, o divórcio cinza, ele é um fenômeno mundial. O que está acontecendo é que são pessoas com 50 anos ou mais estão cada vez mais se divorciando. No Brasil, é crescente o número de divórcios em todos os aspectos.
E o número de divórcios de pessoas acima de 50 anos também está crescendo. Aí a pergunta é, por quê? Né? Tem essa questão jurídica, que a gente já viu, que antes era mais... Tem a questão cultural, porque tinha todo o estigma do divórcio. Uma mulher, antes, que era divorciada, ela era marginalizada, hoje não. Hoje a gente tem um processo crescente de normalização. Uma mulher ser divorciada, solteira, né? Já tem culturalmente. Tem o aspecto jurídico, que foi o que a gente falou, né? Que hoje a gente não precisa mais dizer a culpa, não precisamos mais preencher lapsos temporais, tempo. A gente não tem mais a separação, pelo menos o posicionamento majoritário, a gente não tem mais isso. Temos o divórcio cartorário e temos as medidas, as tutelas antecipatórias de o juiz sem que a gente chama inaudita altera parte, ou seja, eu peço, o juiz nem escuta meu marido, ele já me concede. Essas são algumas das questões, mas a gente também tem as questões de ordem também, que a gente já falou, dessa fluidez, né, que o Bauman fala que o mundo está fluido, está rápido, né, as pessoas estão sem paciência, tá bom, não tá bom, tchau, vai para frente. E a gente tem essas questões de ordem existencial. Essa fase, né, o maior boom elevado de número de divórcios no Brasil é dos 30 a 40 anos. Mais dos 50 para cima, ele também está crescendo significativamente, não só no Brasil como no mundo. E também leva-se em consideração as questões de ordem existenciais. Por exemplo, com 50 anos, em regra, a pessoa começa a olhar para trás, né? Quando a gente, antes disso, a gente vai igual um foguetezinho, vai subindo. Quando a gente está chegando em 50 anos, a gente começa, normalmente aos 50 anos as pessoas já construíram um patrimônio, normalmente aos 50 anos as pessoas já têm um relacionamento sólido, em regra, e aí algumas pessoas, elas começam a olhar para trás, elas olham assim para trás, elas vão verificar o que elas já fizeram. Aí elas chegam no presente e falam: eu acho que não tá bom. Acho que eu mereço mais. Acho que eu vou atrás do novo. Acho que eu vou, né? E aí tem essa, que eu não sei nem de colocar um nome para esta situação, nominar, né? Que é tchau, agora eu vou né? Tem essa questão da falta de diálogo, né? As pessoas, quando estão com 50 anos, muitas delas têm essa ideia de que chega, sabe? Eu já venho tentando há décadas, não está dando certo, eu mereço ser feliz, eu vou me dar uma outra oportunidade, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí a pessoa dá um tchau. A outra questão também é a questão da aposentadoria. São pessoas que já estão chegando próximo da aposentadoria ou já se aposentaram e aí já estão com aquele dinheirozinho lá, quieto, e aí por questões de ordem existenciais, ao invés da pessoa pensar em viajar os dois, vai pensar em ir sozinho. E deixa eu ir sozinho, deixa eu ver aí. Tem muita aquela coisa de pessoas que dizem que não foram adolescentes, né? Tem muitas pessoas que dizem que passaram da infância para a fase adulta. Né? Porque prematuro, porque desde cedo trabalharam, desde cedo tiveram grandes responsabilidades. E aí a pessoa chega lá nos 50 e pouco, diz, né? Quer saber de uma coisa? Deixa eu curtir a vida, deixa eu não sei o quê. Mas aí pensa em curtir a vida só, e não com aquela pessoa, né? Então, assim, o que a Fabíola dentro... E tem outros fatores, né? Que levam a essa questão. Mas o que a gente pensa? O que eu, Fabíola, penso? Se essa pessoa se conhecesse, se cada um se conhecesse, se cada um trabalhasse, né? Eu acho que essa decisão, ela seria mais assertiva. Por quê? Porque a gente ainda percebe, pelo menos dentro do site terapêutico, que tem muitos reencontros. Ou seja, a pessoa, uma delas decide sair, mas não era, naquele momento, não estava consolidado, né? E aí pede para voltar, né? E aí o pede para voltar deixa aquela pessoa que não tomou a decisão insegura. Até voltam. É como vou fazer uma analogia aqui, é como um copo trincado.
né? Um copo de vidro que foi trincado. Ele pode até segurar um pouquinho de água, de líquido lá, você inclinando ele para um lado e tudo, mas ele pode vazar, ele pode quebrar com mais facilidade, a pessoa pode ter medo de beber naquele copo trincado, porque normalmente o copo trincado a gente joga fora. Então, para fazer esse tipo de decisões, eu digo aqui, aproveitando a oportunidade, para a gente falar até para os profissionais. Vamos falar de 2 profissionais que atuam muito com essa questão. Advogado. O advogado, quando ele recebe uma pessoa que te procura para o divórcio, o advogado tem que ter responsabilidade para saber que o papel dele é transmitir os conhecimentos jurídicos, mas nunca conduzir aquela pessoa para o divórcio, né? Lhe deu clareza, enviar a proposta de honorários, mas deixar aquela pessoa com um tempo muito significativo para ela pensar e repensar, porque muitas vezes aquele casal, aquela pessoa que está te procurando, ela está passando só pelo primeiro grande problema na vida conjugal, né? E se a gente levar logo para o divórcio vai ser feito. Mas muitas vezes aquela pessoa que te procura, ela não tá nem precisando efetivamente de um advogado. Às vezes ela está precisando de um psicólogo, às vezes ela está precisando de um sexólogo, às vezes ela está precisando de uma pessoa para ajudar nas finanças, às vezes ela está precisando de um aconselhamento religioso. Então, o nosso papel como advogado é a gente ter clareza de fazer uma escuta ativa, de fazer a consulta jurídica, porque aquela pessoa te procurou para isso, mas a gente também tem o papel, né, de orientar aquela pessoa a pensar, a refletir e dar um tempo razoável para pensar. E dentro da terapia de casais, a outra coisa é, o terapeuta, ele nunca, não é papel de nenhum terapeuta, né, de psicólogo de casais, dizer assim, vocês precisam se divorciar. Não, vocês precisam ficar juntos. Não é função do profissional. Quando a gente procura uma psicóloga de casais, né, o casal eu entendo como uma terceira pessoa, tanto é que muitas vezes a gente faz sessões com casal e individual, então são 3 que a gente está trabalhando. Ali é conhecer o autoconhecimento de cada um e o conhecimento do casamento. Mas quem faz a decisão ao final, né, na alta, se vão permanecer juntos ou não, é do casal. Nunca é do profissional. Doutora Fabíola Albuquerque, a gente quer agradecer imensamente a sua participação. Queríamos ter mais tempo porque são conhecimentos valiosos para a nossa audiência, para as pessoas que estão nos acompanhando em todo o Brasil. Desde já, eu já quero deixar o espaço para a senhora vir um outro momento, esclarecer sobre essa temática tão importante, não só com relação aos números de divórcios que cada vez crescem mais, mas também os casos e razões que levam a fazer essa situação dos divórcios no Brasil. Eu quero deixar a senhora muito bem à vontade para as suas últimas considerações, suas redes sociais, os seus contatos corporativos, caso queira a população que está nos acompanhando lhe solicitar em um momento futuro. Muito obrigado. Bom, eu quero dizer que é um prazer sincero, né, poder falar sobre direitos da família, sobre terapia de casais e sobre autoconhecimento. É sempre um grande prazer. Sou uma estudiosa, né, e serei uma estudiosa o resto da minha vida, né, como uma questão missionária. Então é um grande prazer. Desde já eu quero dizer que eu aceito, né, o convite de voltar. E aproveito a oportunidade para ressaltar o que já foi dito. Nós, como os profissionais, a gente precisa ter respeito pelas entidades familiares em todos os aspectos. A gente tem que fazer exatamente como o Estado brasileiro faz, deixar a autonomia do estar casado ou não estar casado para o casal. No papel de advogado, a gente precisa trazer os esclarecimentos jurídicos, ter responsabilidade e, com o nosso olhar técnico, até mesmo sugerir outros profissionais ao invés do advogado, sempre primando pelo nosso bem jurídico que a gente trabalha, que é a entidade familiar. Então, o advogado, ele não é destruidor de lares, não é porque eu trabalho com direito das famílias que eu sou... uma vez foram me intitular
brincando, foi só uma brincadeira, é a rainha do divórcio, e eu já fui logo dizendo, não quero esse título, tá? Não quero mesmo, porque se eu escolhi o direito de famílias há 18 anos para trabalhar, eu tenho que ter respeito. Agora, é claro, se a pessoa tem plena convicção de que é o divórcio o caminho, eu estou ali, né? Nós, advogados familiaristas, estamos ali para ajudar. E dentro de um set terapêutico, pedir também aos colegas profissionais, né, que a gente nunca diga a um casal o que eles devem fazer, se é para se divorciar ou se não é. Para as pessoas, todos os seres humanos em geral, eu digo assim, é muito fácil a gente estar com um problema financeiro e a gente procurar um banco para fazer um financiamento. É muito fácil a gente estar sentindo uma dor nos olhos e procurar um oftalmologista. É muito fácil a gente estar com a dor na perna e procurar um ortopedista. Então, a mesma facilidade que a gente encontra em outros profissionais, o meu pedido é que, se você está passando por uma questão existencial, pessoal, procure um psicólogo para você se conhecer, se entender. E se essa terceira pessoa que a gente falou aqui, que é o casal, está também com dificuldades, procure um psicólogo para fazer terapia de casal. Vamos tirar esse estigma, né, de que a gente não precisa de psicólogo. O mundo precisa de profissionais para nos ajudar e nos orientar individualmente e como casal. Então, aqui é o meu apelo de vamos desmistificar e vamos procurar os psicólogos da mesma forma que nós procuramos os outros profissionais. E está tudo bem.